Olá, eu sou Humberto Goulart, jornalista, e tenho o prazer de apresentar este podcast Diálogos Industriais, e tenho o prazer também de receber hoje no estúdio Gino Paulucci, presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, para a gente conversar um pouquinho a respeito da atuação da ABIMAQ aqui em Brasília com a frente parlamentar da indústria de máquinas. Gino, qual é a importância da indústria ou de qualquer cidadão brasileiro estar integrado a Brasília, ter uma frente parlamentar que brigue, porque a nossa legislação ela está sempre capenga, parece que a gente está sempre na frente da lei e é preciso haver legislação para que as coisas funcionem. Qual é a importância disso? Bom, Brasília, sendo o centro nervoso do Brasil, é onde se consegue acertar ou não as coisas. A indústria de transformação no Brasil vem encolhendo há muitas décadas. E isso não é bom. E a nossa ideia, há 10 anos atrás, aliás, começou antes dos 10 anos, foi conseguir montar uma frente parlamentar da indústria de máquinas, que olhe para a indústria, que a indústria de transformação é a mais importante, porque nós somos fábricas de fábricas. Então, se nós aumentamos o nosso nível tecnológico, a indústria de transformação aumenta seu nível tecnológico. E as empresas brasileiras têm conseguido sempre estar à frente ou junto com as melhores tecnologias do mundo. Tanto que nós exportamos máquina para quase que, tirando a Ásia, para quase para o mundo todo. Então agora que se provenia dos Estados Unidos, mas isso daí, sei lá, um dia certo ou não é o caso. Mas então, o que precisa? Nós precisamos manter essa indústria de máquinas viva, com tecnologia, preservando a tecnologia na mão de brasileiros, no Brasil, e produzindo para os transformadores, seja ele de plástico, de vidro, não importa, automóveis e etc, etc. Então nós montamos essa frente parlamentar e ela tem nos ajudado muito na articulação de Brasília. Principalmente porque quem está no estado de São Paulo, que é o estado que mais produz, a ABIMAQ é nacional, mas não é segredo para ninguém que a maioria das fábricas de máquinas e equipamentos está no estado de São Paulo. Não se conhece bem Brasília, não a cidade, os trâmites, os caminhos, com quem falar, quando falar. E isso daí a frente parlamentar ajuda muito. E nós temos conseguido ao longo desses anos muito sucesso. Então é uma alegria para a gente comemorar 10 anos de um projeto que deu certo. E isso é ótimo, porque existem várias frentes parlamentares, mas a indústria de máquina carecia disso daí. Você vê, a agricultura é forte porque ela tem a maior frente parlamentar do Congresso. Nós também seguimos esse caminho, não temos a pretensão de ser uma FPA, porque é muito difícil chegar lá, mas a indústria tem o direito de ter também. Então, é isso que nos motivou a criar isso daí. Eu lembro que há 10 anos atrás foi o deputado Jerônimo Gergen, parece que foi o primeiro presidente da Frente Parlamentar. Ele foi o fundador e primeiro presidente. E ele é dos parlamentares que participam dessa questão do agro. Eu queria conversar com você também da importância da indústria de máquinas para o agro brasileiro, que é o nosso maior exportador. E isso é extremamente importante. A legislação já está adequada para ajudar a indústria e para ajudar o setor agrícola? Bom, excelente pergunta, porque se você observar uma fazenda, uma propriedade, seja ela de que tamanho for, e que tem alguma automação, essa automação se deve a empresas que são associadas à ABIMAQ. Uma das grandes, nós temos 42 câmaras setoriais. Uma delas é a de máquinas e implementos agrícolas, a outra é de armazenagem e transporte por correios, etc. E a outra é de irrigação. Então,
tudo que você vê trabalhando na fazenda são o quê? Tratores, grades, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, enfim, máquinas para transbordo, para caminhões ou carretas, tudo passa pelas máquinas. Não existe fazenda sem máquina. Nem que seja só pecuária, que usa menos maquinário, mas tem que ter. Você faz confinamento, você tem que ter trator, você tem que ter triturador, você tem que ter misturador de ração. Ou seja, todo esse volume que a pecuária e a agricultura produzem e cada vez mais e melhor, porque as máquinas fabricadas por associados da BIMAC estão cada vez melhores em termos de durabilidade, tecnologia, e isso daí ajuda muito. Quando a Embrapa desenvolveu a agricultura tropical, que foi a soja no Cerrado, eles bolaram como fazer, mas não tinha máquina para isso. Então, foi uma customização, vamos dizer assim, a pedido da Embrapa, porque a plantadeira tradicional é totalmente diferente da plantadeira de plantio direto. E os tratores têm que ter mais potência, né? Porque você faz várias operações ao mesmo tempo. E nós demos conta disso com maestria, porque deu tudo certo. Hoje não se pratica mais a agricultura, salvo se forem áreas que estão sendo regeneradas, tal. Áreas novas esquece, não está na cabeça de ninguém derrubar para plantar ou para fazer pastagem, isso não existe. Nós temos uma quantidade muito grande de pastagens degradadas que só na recuperação delas você teria metade dessa área tecnificada, toda a pecuária do Brasil praticamente, e o restante agricultura tecnificada também. Nós poderíamos, pensando assim, na pior das hipóteses, dobrar nossa produção, porque produtividade nós temos, graças às nossas máquinas. A gente sempre fala que o Brasil é um país exportador de commodities, mas a indústria de máquinas exporta, além das commodities, exporta tecnologia. Nós já temos tecnologia suficiente e politicamente nós estamos integrados para ter os melhores empregos? Nós já temos boa pesquisa, nós já temos boa implementação de tecnologia na indústria? Isso você pode medir pelo número de profissionais dos departamentos de engenharia, de produto, de projetos e desenvolvimento. Porque é óbvio, na engenharia nada se cria, tudo se copia. Nós começamos copiando. O japonês fez isso, o chinês fez isso, e nós também fizemos. Só que você vai se adaptando às particularidades dos mercados. A BIMAC exporta para mais de 90 países. Eu, particularmente, exporto para 20 países. E nesses países eu trombo com máquinas americanas, alemãs, italianas e chinesas. E nós estamos vivos. Então não é à toa que isso acontece. Isso daí acontece muito trabalho. A minha empresa vai fazer 50 anos dia 10 de setembro próximo. 50 anos. É muito tempo. E tem que andar na frente, não tem como você não puxar tecnologia. A indústria de transformação é a que melhor paga no Brasil. E dentro da indústria de transformação, a indústria de máquinas e equipamentos paga melhor ainda, porque ela exige técnicos mais habilidosos, mais competentes. Por quê? Porque nós vamos fazer alguma coisa para outros usarem. E isso daí precisa ter produtividade, simplicidade. Você não pode bolar um negócio lá que o cara precisa ser PhD em alguma coisa para tocar a máquina ou para fazer programas para elas. Então a gente tem que unir a produtividade, a praticidade e a facilidade de adaptação de operadores e, enfim, das próprias empresas transformadoras. Dino, eu gosto sempre de encerrar as minhas entrevistas pedindo a opinião do especialista. Eu tenho 2 assuntos básicos para provocar você. Primeiro, a gente não quer retrocesso, a gente quer avanço. E me parece que essa agenda parlamentar que vai ser apresentada, ela pretende o avanço.
Qual seria, digamos assim, o conselho do especialista, daquela pessoa que está lá dentro da indústria, para os parlamentares? Qual seria o pedido? O que vocês gostariam que os parlamentares fizessem? E que a frente parlamentar, obviamente, capitaneie isso, para que a indústria brasileira consiga andar junto com o país e trazer o que nós sonhamos, que é um país de progresso e um país tecnológico com o que nós sonhamos. Bom, só dá para falar em progresso se o país tiver uma indústria tecnológica de média e alta tecnologia fortes. Nós não fabricamos commodities, nós fabricamos máquinas e hoje, cada vez mais, as máquinas estão sendo customizadas. Cada cliente tem uma necessidade, tem um desejo, tem uma possibilidade. Não adianta eu ter uma máquina extremamente tecnológica que o restante da fábrica do transformador não esteja nesse nível. Então você vai comprar um carro muito baixinho para andar em estrada de terra esburacada, não vai dar certo. Então a gente precisa ir adaptando dentro da melhor tecnologia que o cliente possa absorver o que tem de melhor para ele produzir. Os mercados são muito competitivos, existe uma briga bastante grande de preços e etc. E a indústria brasileira, em todos os setores, é muito competitiva. Muito competitiva. Basta ver uma AgriShow, por exemplo, a Expomaf, que é máquinas ferramentas, que são as máquinas que usinam peças para fazerem máquinas. E a Feira da Mecânica são coisas assim maravilhosas, essas feiras são lindas. O que se vê de tecnologia lá, se o camarada acordar lá dentro e não saber o que aconteceu no dia anterior, ele pensa que ele está em outro país, sabe? É isso que nós temos que preservar e ampliar. Nós temos competência para isso. Essas tecnologias que nós há 20... Eu fiz uma joint venture há 35 anos atrás com italianos. Só que paralelamente a isso, eu montei um departamento de engenharia que desenvolve máquinas até para as nossas condições e para os países que nós exportamos. Eu exporto até para a Itália. Mas, de qualquer maneira, nós temos tecnologia para isso. E estamos desenvolvendo tecnologia e nós não podemos parar. Se você para de pesquisar, e isso é feito pelas empresas, eu preciso pesquisar meu mercado, eu preciso pesquisar minhas máquinas, eu preciso pesquisar tecnologia. O 4.0 já é uma coisa extremamente consolidada. Nós temos que ir para a inteligência artificial. Quem não foi ainda, é difícil uma empresa exportadora hoje que já não use inteligência artificial no seu processo de produção. Então, o que nós desejamos? Mais do bom. E esperamos que a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas nos apoie nos nossos pleitos. Esses pleitos vão se alterando conforme existe conforme a maré, vamos dizer assim. Mas as linhas básicas precisam ser traçadas. Se nós não tivermos o norte, você é aviador, você é piloto, você sabe, se eu não souber para onde eu estou indo, eu não vou, pode ser que eu não chegue. E muito provavelmente eu não vou chegar. Então nós temos a convicção clara do que nós precisamos e queremos. E dentro disso, nós estamos trabalhando e temos gente muito competente nessa frente parlamentar. O nosso presidente da frente hoje é o deputado Lipe, é de Sorocaba, e ele, apesar de médico, ele tem um conhecimento hoje de indústria, uma coisa maravilhosa, você entendeu? Porque ele foi visitar mesmo, Sorocaba é um centro de tecnologia, de alta tecnologia, tal. Aliás, tem 2 médicos que me surpreenderam na vida. Um é o Lipe, o outro é o ministro e vice-presidente Alckmin. Ele conversa de máquina conosco com a maior tranquilidade do mundo, como se do ramo fosse. E eu não sei conversar de anestesia, que me parece que é essa a especialidade dele. Também não sei conversar de medicina com o Lipe, mas eles conversam. E são essas pessoas que fazem isso por amor, porque ninguém é obrigado a entender de máquina. Mas eles foram entender, foram ver a necessidade do setor e, obviamente, na medida do possível, tem nos auxiliado. É isso que nós precisamos. Nós não queremos subsídio, nós não queremos absolutamente nada. Nós queremos regras igualitárias aos nossos concorrentes internacionais.
Posso gastar mais um tempinho? Claro, até porque tem uma outra pergunta. Qualquer feira internacional que você vai, inclusive as internacionais do Brasil, o que acontece? Você olha uma máquina qualquer para que faça qualquer coisa que te interessa, você chega e fala, escuta, qual é a produtividade dessa máquina, tal. Quanto ela custa? O cara, antes de te falar quanto ela custa, ela fala que vai te dar um financiamento atrelado ao dólar ou ao euro em 8, 10 anos para pagar, com taxas de juros naturalmente proporcionais a essas moedas. Mas como a indústria brasileira também é exportadora, ele tem um hedge natural, ele não tem medo de fazer esse tipo de coisa. Depois que ele te diz toda a maneira de financiar, com sinal, sem sinal, enfim, é que vai te dar o preço. Aqui, nós somos obrigados a dar o preço. Aí o cara fala, estrangeiros principalmente, e brasileiros também. Que linha de financiamento tem? Tem o Finame do BNDES. Ele vai pesquisar 21%, 22% ao ano. Não dá para comprar máquina com esses juros. Você entendeu? Ou seja, isso eu estou falando que vale para a máquina, vale para todo o resto das coisas. Por quê? Porque o nível de investimento no Brasil, que deveria ser 23%, 24% no mínimo, está em 16%. Ou seja, 16% não comporta nem a depreciação dos parques instalados, seja ele frota de ônibus, de caminhão, de máquinas, o que for. Então, com 16%, você nem renova o que está depreciando. E, obviamente, deprecia. Tem máquinas que trabalham, muitas empresas trabalham 24 horas por dia. Uma máquina de 10, 15 anos, mesmo que ela esteja bem, funcionando bem, a tecnologia dela já está ultrapassada 2 ou 3 gerações. E as gerações mais novas consomem menos energia elétrica, elas produzem mais por quilowatt. O material feito nela, seja ele qual for, é melhor, deixa menos rebarba, deixa menos sobras de material. Então, é um ganha-ganha para o país. O país não pode ficar usando máquina velha que consome um mundo de energia e produz pouco. E o operário precisa ser treinado para operar máquinas rápidas. E nós temos esses treinamentos do Sistema S. E, para sua surpresa ou não se consegue fechar turma. Por quê? Porque não aparecem os interessados. Porque a nossa educação básica é ruim. A educação básica é ruim e todo mundo sonha em ser engenheiro. É o sonho, né? Ter uma faculdade. E nós precisamos de técnicos. Nós precisamos de gente, técnicos bons, e vou te dizer mais, tem técnicos, operadores de máquinas que ganham 3 vezes o salário de engenheiro. Tá? E o pessoal não sabe disso, a gente precisa comunicar. Eu tenho criticado muito o Sistema S na maneira de captar. E eu fui patrono de uma turma do Senai, e, obviamente, o meu discurso era por último. O que eu escutei de todos os professores, professor homenageado, diretor da escola, tudo o que aconteceu, que foi o seguinte, esse é só o primeiro degrau que vocês subiram aqui, agora vocês vão para a faculdade, vocês vão se formar, vocês vão vencer na vida. Pô, eu tinha feito um promemória, eu larguei na mesa e fui falar. Falei, gente, tudo aqui que vocês estão, que é o Senai, isso aqui é o Senai, é pago pela indústria. E nós não fazemos benemerência com isso. Isso daqui é um ganha-ganha. Nós investimos e o retorno nosso são técnicos altamente preparados e treinados para ir para as nossas fábricas. Vocês vão para a faculdade, vocês vão acabar sendo um profissional frustrado. Deus queira que não. Sempre numa turma tinha 150 e poucos formandos. É óbvio que tem algumas pessoas que se destacam, vão fazer engenharia, vão fazer ITA, vão para a Embraer. É o sonho de todo mundo. Mas a realidade não é essa. E nós estamos desperdiçando dinheiro. Porque nós mantemos esse sistema. As empresas contribuem proporcional à folha de pagamento e nós não estamos tendo gente. É esse que é o problema. Impressionante. E agora,
piorou um pouco desde então, porque agora as pessoas não querem fazer Senai. Eu estou impressionado porque você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer. Eu disse que eu ia fazer mais uma pergunta e era justamente sobre a questão do financiamento. E você ainda colocou mais a questão da educação, que é outra coisa importantíssima. E eu vi há uns 10 ou 15 anos atrás, da CNI, uma pesquisa que dizia: nós temos empregos e nós não temos gente formada. Não temos gente formada. Isso é um negócio E impressionante. o nosso setor é mais crítico, porque você consegue, sem demérito nenhum outro setor, se você vai trabalhar no comércio, é muito mais simples do que você operar uma máquina totalmente computadorizada. Sim. Você entendeu? Você vai pôr a peça lá dentro, ou um conjunto de peças, vai fechar a porta e apertar o Enter lá, que a coisa começa a andar, mas aquilo tem que ser programado, tem que ser tal. Esses dias, aqui em Brasília mesmo, teve um evento patrocinado pela CNI e pelo Conselhão, e como conselheiro eu estava lá, e uma senhora preocupada, porque vão ter robôs no Brasil que vão substituir e tal. Eu pedi a palavra, me foi dada, obviamente, e eu falei: dona, a senhora não precisa se preocupar. A senhora sabe quantos robôs o Japão tem a cada 10 mil trabalhadores? Ela falou: não, tem 1.000 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Coreia do Sul, 400 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Estados Unidos, 400 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Só sabe quantos tem no Brasil? Eu falei: não, nem precisa chutar que a senhora vai errar. Nós temos 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Ou seja, até alguém perder emprego por causa de robô, vai demorar muito. Outra coisa, é comprovado nesses países que já tem histórico e, portanto, dá para fazer estatística, que para cada emprego substituído por um robô foi criado 1,5 emprego. Porque a infraestrutura humana que você precisa para tudo isso funcionar e não trombar um robô com o outro, aqueles negócios todos, precisa de gente. Gente capacitada, gente treinada. Então, mas precisaria abrir escolas para isso. As escolas existem. Não. Por favor, vocês são de sindicato, ajudem a arrumar aluno. Não sabia que tá... Eu falei: não consegue fechar a turma. É uma tristeza isso daí. O Brasil precisa disso daí. O jovem está muito desanimado, sabe? No nosso tempo as coisas não eram fáceis, e por não serem fáceis, a gente tinha o dever de ofício de sair lutando. Hoje, com toda essa informação que existe, essa distração que para mim celular, internet, WhatsApp e esses joguinhos da vida aí, pelo amor de Deus, isso daí é um atraso, porque a juventude está envolvida num universo que não existe, né? Isso aqui eu vou chamar universo paralelo, até o nome de uma festa no Nordeste. Mas não faz sentido, eles vivem numa frequência que não tem nada a ver com a realidade. E esses profissionais que nós temos hoje, eles estão envelhecendo. Eu tenho que pegar gente que se aposenta e o sonho era já receber o fundo de garantia, tal, montar aquela poupancinha dele e viver com mais sossego, fazer um bico aqui. Eu preciso do senhor, precisar, me chama, eu venho aqui, fico 15, 20 dias. Tal. Eu tenho que cantar o cara para ele ficar lá. Você entendeu? Porque se ele for embora, eu não consigo outro. Então nós estamos envelhecendo em parque industrial e envelhecendo na mão de obra especializada. Porque esses que estão ainda operando essas máquinas foram as pessoas que durante a vida começaram mais ou menos como a minha engenharia. A minha engenharia eu fiz com ábaco ou régua de cálculo. Não tinha maquininha científica, tinha maquininha de 4 operações, porcentagem, raiz quadrada, só tinha isso daí. E tivemos que evoluir aonde nós estamos hoje. Hoje você tem programas que simulam a máquina funcionando inteira, sabe? Então a gente pode até estudar desgaste através desses programas, mas tem que ir especializando. Esse pessoal que está operando máquinas hoje, com muita facilidade, eles passaram por todos esses degraus também. As empresas pagam cursos, no nosso caso em company, Senai vai lá, dá aula, ensina, vai mudando, as gerações de máquinas vão mudando, eles vão atualizando. O Senai é um sistema muito bom de aprendizado industrial. E é uma coisa que precisa ser dita.
Nós precisamos de gente que queira fazer o Senai, porque o Senai está lá e nós que pagamos o Senai. Dino Paulucci, olha, muito obrigado pela entrevista. A gente acabou entrando quase num outro assunto que daria um outro podcast. Então, os nossos Diálogos Industriais hoje fica por aqui, mas a gente promete que volta com mais novidade. Obrigado.